Beleza, pessoal, então estamos começando a nossa aula, né? O objetivo dessa aula é justamente repor os assuntos que faltam. O final da cadeia transportadora de elétrons, né? Na verdade, a cadeia transportadora de elétrons, o final da respiração celular. E falar sobre fotossíntese, né? Algumas coisas, se vocês forem acompanhar na aula gravada, na aula sobre fosforilação oxidativa e fotofosforilação oxidativa e ciclo de Calvin, né, que esses dois últimos, a fotossíntese, eu retirei, né? São coisas um pouco mais complexas que a gente vai rever em fisiologia vegetal. É por isso que eu preferi, vou deixar para fisiologia vegetal a gente ver isso com mais calma. O objetivo então dessa aula de hoje é a gente começar a falar sobre o conteúdo de terminar respiração celular e começar a fotossíntese, né? Dar um preâmbulo bioquímico na fotossíntese, e no próximo semestre, quando a gente começar a fisiologia vegetal, a gente retoma com fotossíntese, e aí sim, pegando um pouco mais pesado, né? Isso se deve ao final do semestre, tá corrido, e o objetivo é então a gente fechar esse conteúdo. Lembrando que semana que vem a gente vai ter nossa prova, né, nossa avaliação de bioquímica, com os assuntos desde glicólise, ciclo do ácido cítrico, cadeia transportadora de elétrons, né, a fosforilação oxidativa e fotossíntese, que a gente vai passar hoje, tudo bem? Ou seja, mais da metade do conteúdo é da aula de hoje. É por isso que eu estou tendo a preocupação de gravar e estou tendo a preocupação de deixar menos complexo possível, tudo bem? Alguma dúvida? Estão me ouvindo bem? Estão me vendo bem? Vamos colocar a apresentação. Uma janela. Deixa eu ver se aqui se eu consigo. Faz tanto tempo que eu não vejo a apresentação. Vamos ver se vocês conseguem compartilhar. Estão conseguindo ver a apresentação? Tá show de bola. Ainda não foi, mas agora tá para vocês, né? Pessoal, essa é o nosso... Estão conseguindo ver? Alguém dá um ok? Ok, professor? Ou não? Não, professor? Ok, tô vendo, Poliana. Valeu, muito obrigado. Então, vamos lá. Para aqueles que estão acordados, né? Vamos começar a nossa aula. Pessoal, vamos lá. A aula de hoje, o que eu comentei com vocês, é isso. A gente vai terminar a parte da respiração celular, né, um evento que só ocorre na mitocôndria, né, e algumas bactérias, mas que vai gerar muito mais ATP, né? Esse ATP, deixa eu só mudar aqui o ponteiro, opção de ponteiro, apontador laser, perfeito, ok, ficou melhor? Beleza, eu acho que está mais tranquilo. Então, a gente vai sair da mitocôndria, vai terminar na mitocôndria, um evento só acontece na mitocôndria, e só acontece por causa da membrana impermeável das cristas mitocondriais, ou da membrana interna da mitocôndria, onde vai gerar ATP para a célula, né? Ele pega a glicose, pega o açúcar, que está armazenando energia química, consumindo ela, né? Ou seja, degradando ao máximo, né, nas etapas iniciais que a gente já falou, glicólise no citoplasma, ciclo do ácido cítrico, né, dentro da matriz mitocondrial, aí sim a glicose é totalmente consumida, mas ainda tem a produção de hidrogênio, de próton, né, que realizou-se bastante na primeira e na segunda etapa da respiração celular, e é nessa parte onde esses prótons, né, esse hidrogênio, ele vai ser utilizado, e vocês vão entender como, né? No final do processo, o elétron desse hidrogênio, ele vai ser acomodado na molécula de oxigênio, produzindo, né, no final das contas, uma molécula estável, uma molécula tranquila, a nossa aguinha, tudo bem? Ao mesmo tempo que gera o CO2, mais uma vez, gerou o CO2 aonde? Gerou o CO2 para formar o acetilcoenzima A, gerou o CO2 no ciclo do ácido cítrico, mas não na cadeia transportadora de elétrons. Na prova eu vou colocar na cadeia transportadora de elétrons, onde há a formação de CO2, não. Na cadeia transportadora de elétrons é onde há a formação de água.
tudo bem? E temos o nosso querido ATP, que ele é formado, tudo bem? Esse ATP vai ser, como eu falei, para a célula, né? Diferente da fotossíntese, né? A gente vai ver que ocorre de forma inversa, digamos assim, ou seja, a cadeia transportadora de elétrons é a etapa final da respiração celular. Na fotossíntese, a cadeia transportadora de elétrons é a primeira etapa. A cadeia transportadora de elétrons, nessa primeira etapa, vai produzir ATP e NADPH, né, duas moléculas energéticas, mas ela não vai sair da cloroplasto. Esse ATP vai ser produzido dentro do cloroplasto e vai ser consumido no cloroplasto para produzir o quê? Glicose. E nossa querida molécula de água é um resíduo, de oxigênio, é um resíduo desse processo, né? E se a gente for ver isso de forma cíclica, né, a mitocôndria, a fotossíntese, seres fotossintetizantes, seres heterotróficos, a gente vê que a matéria-prima de transporte de energia vai ser devolvida para a natureza, né? Em termos de CO2 em gás, né, e água. De certo modo, a água sai do nosso organismo, e vocês sabem muito bem como, através da transpiração, através da urina. Mas não vamos entrar muito nesse detalhe. Tudo bem? Então, eu enrolei esse tempo todo justamente para esperar o pessoal que estava para chegar. Quem não chegou, perdeu, que eu já perdi minha paciência de enrolar aqui. Tudo bem? Então, vamos para a nossa aula. Mais uma vez, hoje a gente vai falar sobre fosforilação oxidativa, fotofosforilação oxidativa, né, que é a parte da fotossíntese, foto de luz, e ciclo de Calvin-Benson. 3 etapas essenciais para a vida como conhecemos no nosso planeta. Vamos lá. Nosso cronograma mostrando para vocês que hoje está previsto essas 3 aulas, né? A gente decidiu fazer por conta do São João remoto, né? Aí a ideia é começar agora as 2 e terminar só quando terminar o conteúdo. Quem precisa sair, show, pode sair, mas vai ter gravado e já tem essas aulas gravadas, fiquem à vontade. E semana que vem, na quarta-feira, no horário da aula teórica, a gente vai ter a prova e para quem está fazendo remoto, tudo bem? Alguma dúvida? Beleza, então. Qual o conteúdo da prova? Beleza. Glicólise, fermentação, a gente não chegou a falar sobre gliconeogênese, aí deixaria quieto. E vamos, então, entrar no ciclo da sucítico, fosforilação oxidativa, que todos esses 3 fazem parte da respiração celular, e fotofosforilação e fixação do carbono, esses 2 fazem parte da nossa fotossíntese. E semana que vem teremos nossa prova escrita 3. Outro detalhe importantíssimo é que as notas, sempre que eu estou terminando, eu estou atualizando para vocês, está lá na tabela. Ontem, domingo mesmo, eu coloquei a nota da segunda prova, né? E a segunda prova, com certeza, foi muito melhor que a primeira em termos de resultado. E eu acho que também coloquei a lista 2, né? Aí falta 3 e a 4 e a terceira prova que a gente vai fazer. Hernandes, pode falar. Professor, tu falou que para quem não puder ficar até mais tarde, o senhor vai fazer a chamada no início da aula ou no final da aula? Hernandes, eu não falei de chamada, eu vou ser sincero, eu não pensei em fazer chamada. Fique à vontade, tá livre para sair. E lembrando que esse conteúdo não é assustando, mas só lembrando. Esse conteúdo é mais de 50% da prova da semana que vem. Infelizmente acabou ficando assim, tudo bem? Ou seja, pode ser vista a gravação, pode ser visto o que está gravado lá, tudo bem? Aí fica... A Marcela já saiu, mas fica à vontade, pode sair. É porque a gente tem aula de hidráulica. Eita, que horas? 3h30. Eita porra! Aí não dá pra gente faltar, entendeu? Porque também é assunto de prova. Mas como vai ficar gravado, é mais de boa. Tá bom, tudo bem. Agora a gente só não pode perder a gravação. É isso. Daí espero que fique gravado direitinho, mas eu acho que tá gravando. Então, vamos rezar que sim, né? Beleza! Pra quem reza, pode rezar. Mas beleza, eu acho que até 3h30 eu não consigo terminar não, pessoal. Mas vamos tentar fazer o máximo aqui. Não quero adiantar tanto, não. Bem, pessoal, antes de qualquer coisa, né, para
a fosforilação oxidativa e fotofosforilação oxidativa, né, que são os processos final da respiração celular e inicial da fotossíntese, a gente vai ter algumas características em comum, né? Qual é a característica em comum? Esses dois processos se baseiam no princípio simples de armazenar energia, né, em forma de variação de concentração, e essa energia vai ser transferida, vai ser conduzida, vai ser direcionada para síntese de ATP, né? A gente vai ter esse processo nomeado de teoria quimiosmótica. Porque o que acontece? Um dos lados, a membrana interna do cloroplasto e a membrana interna da mitocôndria vai ter uma diferença de concentração de H+, né? Do lado, na mitocôndria, no cloroplasto, o lado interno do lúmen do tilacoide, a parte interna do tilacoide, é que vai estar rico em H+, ou seja, vai estar mais ácido. E na mitocôndria, a região entre a camada interna e a camada externa é que vai estar rico em H+. Vai estar ácido, vai estar cheio de H+, cheio de prótons. E o que é que vai acontecer? Essa diferença de concentração de H+, de um lado da membrana e do outro lado da membrana, né, entre um lado e outro, vai fazer com que o hidrogênio, o H+, ao retornar, por conta de uma diferença de concentração, por conta de um processo osmótico e por conta de um processo elétrico, vai girar ou vai fazer uma catálise rotatória no sentido de que, ao voltar esse H+, vai estar gerando energia química. Essa energia física de retorno do H+ vai funcionar, vai ser direcionado para a produção do ATP. Como assim, professor? Eu uso uma analogia bem simples, né? A analogia que eu uso é de uma caixa d'água. Vamos pensar na caixa d'água, né, de 10.000 litros, numa altura de 3 metros. Aí vocês já estudam para hidráulica nesse sentido também. A gente pega essa caixa d'água de 10.000 litros a 3 metros de altura, ela vai ter uma energia potencial, né? Se a gente pensar a caixa d'água como uma bateria, sim, é uma bateria. Por quê? A tendência dessa água por gravidade é descer. Eu posso fazer isso, canalizar essa água e girar uma turbina, girar um dínamo e gerar energia, né? Eu transformo energia potencial gravitacional em energia cinética da caída da água e em energia elétrica. Todo mundo entendeu essa ideia? Energia potencial gravitacional, energia cinética da água caindo, energia elétrica com um dínamo. Algo similar, análogo, digamos assim, vai acontecer na nossa mitocôndria e no nosso cloroplasto. Na mitocôndria, uma região da membrana vai ter mais H+ do que outra, ou seja, a tendência natural aqui não é gravitacional, aqui é osmótico, né? A tendência natural é esse H+ vir para uma região mais concentrada para menos concentrada. Assim como no tilacoide, assim como no cloroplasto. E esse movimento de retorno, a energia cinética, vai transferir parte dessa energia para, no caso aqui não seria um dínamo, mas seria uma proteína que vai juntar ADP e fósforo orgânico em ATP. Ou seja, a cadeia transportadora de elétrons vai servir como acumulador de H+, e esse acúmulo de H+ de um dos lados da membrana vai facilitar, vai realizar, vai favorecer a produção de ATP através da ATP sintase, uma proteína específica que vai pegar ADP e fósforo orgânico e juntar numa molécula de ATP. Simples assim. A teoria quimiosmótica é justamente essa ideia de que essa diferença de concentração de prótons entre membranas impermeáveis
né? E é importante que seja impermeável, porque por conta dessa impermeabilidade é que vai causar uma força e uma tendência a acumular energia mais forte e ao mesmo tempo que vai canalizar esse retorno em uma proteína específica que vai gerar ATP, né? O que vai gerar esse aumento de concentração tanto na mitocôndria quanto no cloroplasto? É justamente o elétron que vai passar por complexos proteicos que vai, nesse movimento, vai gerar o bombeamento. A mesma coisa no caso da mitocôndria, esse elétron vai ser movimentado porque é um elétron que chega energético do NADH e do FADH2. No caso do cloroplasto, esse elétron vem sem energia da água, mas vai ser energizado pela luz. A luz atua de forma a energizar o elétron, que vai gerar esse bombeamento. Ou seja, essa etapa que eu não falei para vocês do elétron caminhar é o mesmo processo de eu jogar a água na nossa caixa d'água, né? Para gerar nossa bateria, para gerar nossa energia potencial gravitacional, eu preciso jogar essa água lá para cima. Como é que eu jogo normalmente isso? Com uma bomba elétrica. Coloco a bomba num rio, uma bomba sapo ou num poço, e vai jogar essa água lá para cima gastando energia. Aqui, trazendo essa analogia para a mitocôndria, essa energia vem do NADH e do FADH2, e no caso do cloroplasto, essa energia vem da luz. Perfeito? A gente vai entrar mais em detalhes, mas essa, por ser a parte mais complicada dessas duas etapas, eu estou explicando primeiro e ao longo da aula a gente vai revisando isso e vai revisitando esse conceito. São dois processos aqui. Um processo é o elétron caminhar pela cadeia transportadora de elétrons, né? Ou seja, ele vai ser transportado por proteínas, ao mesmo tempo que vai bombeando prótons, e essa diferença de potencial, a teoria quimiosmótica nos diz que o próton, ao retornar para uma condição mais, por conta da osmose, né, a tendência dele do lugar mais concentrado para um local menos concentrado, ele vai gerar energia suficiente, a energia vai ser canalizada para fixar o ATP, né, fixar um fósforo inorgânico num ADP, numa adenosina difosfato. Tudo bem? A mesma coisa, de forma análoga, mas um pouco diferente, vai ocorrer no nosso cloroplasto. A luz incide sobre o elétron da água sem energia, vai passar por transportadores de elétrons, proteínas transmembranas. Essas proteínas transmembranas pegam o H+, e concentram esse H+, num dos lados da membrana, e a tendência desse H+, ele é retornar pela ATP sintase, dessa forma produzindo ATP, né, através do ADP e fósforo inorgânico. Ok? Alguma dúvida, pessoal? É importante que vocês entendam esse conceito inicial, porque é a partir dele que a gente vai continuar a aula de hoje, tudo bem? Alguma dúvida? Tranquilo? Quem está prestando atenção à aula está de boa? Então, beleza. Eu vou considerar que sim, viu, pessoal? Vamos lá. A primeiro ponto, né? A gente vai ter que ter transportadores de H+. O H+, como vocês viram, é o mais importante. É uma das etapas mais importantes, que vai carregar tanto o próton, né? O hidrogênio, quanto o elétron. E o elétron dentro da molécula de H, né? Se a gente tem um NAD+ e NADH, a gente vai ter a adição de um H, né? De um próton, que é basicamente H+, e 2 elétrons. Esses 2 elétrons vai ser utilizado na cadeia transportadora de elétrons, e o H+ vai ser utilizado tanto para gerar molécula de água, quanto para aumentar a concentração do meio, fazendo a nossa diferença de potencial quimiosmótico. Não só o NADH, na mitocôndria, a gente vai ter também o NADPH. NADPH é igual ao NADH. É uma nicotinamina dinucleotídeo. A gente vai ter 2 nucleotídeos, né? Onde a gente vai ter no NADPH um grupo fosfato extra. Só isso. A única diferença do NADH para o NADPH
é esse fosfato. Mas o NADPH vai carregar o hidrogênio e o NADPH vai ser encontrado exclusivamente no cloroplasto. Esse vai ser na mitocôndria e na célula como um todo, e esse exclusivamente no cloroplasto, né? Na fotossíntese, principalmente. Vai ocorrer na mitocôndria e no cloroplasto na DPH, né? Beleza, então, pessoal. Além do NAD e na DPH, a gente vai ter o FAD, né? Que eu já falei para vocês, que é o transportador de UFMN, que são nucleotídeos também, só que mais complexos e muitas vezes relacionados a proteínas, presa em flavoproteínas. E o que é que acontece? Eles também são transportadores de hidrogênio, né? Transportam tanto próton quanto elétron. Aqui a gente consegue ver essa diferença só aqui, ó, na região da flavina, onde a gente vai ter o hidrogênio ligado ao nitrogênio, hidrogênio ligado ao nitrogênio. Tudo bem? Transportadores de... E o FMN aqui também, ó, na flavina, transportadores de hidrogênio. Vamos lá. O que acontece tanto na fosforilação oxidativa quanto na fotofosforilação? A gente vai ter uma série de carregadores, né? Carregadores proteicos, a maioria deles, que ficam presos à membrana interna, ou membrana do tilacoide, ou membrana interna da mitocôndria, forma a crista mitocondrial. E essas são proteínas integrais de membrana, ou seja, proteínas que ficam presas e a maior parte delas fica aderida literalmente à membrana plasmática, não sai daquela membrana interna, né? E muitas delas têm grupos prostéticos capazes de aceitar e doar 1 ou 2 elétrons, né? Essas proteínas têm em especial o quê? Ela tem a capacidade de, primeiro, transferência direta de elétrons pela redução do ferro 3 em ferro 2. A gente vai encontrar principalmente nos citocromos o grupo M aqui, ó, né, que é o mesmo que acontece na hemoglobina, ou proteínas de ferro e enxofre, né, locais específicos dentro da proteína que vai ser rica em ferro, metalosproteínas, e essa região rica em ferro é que vai mudar de estado oxidativo e vai carregar o elétron. Tudo bem? A gente vai encontrar principalmente no citocromo, mas também nos ferro e enxofre. A gente tem a forma de transportar o hidrogênio, o próton, né, em forma, e próton e elétron, em forma de H+, junto com elétrons, ou seja, no átomo de hidrogênio, no FAD, NAD e na DPH, né, como já falado anteriormente, já aqui só relacionando. E a gente também tem, em alguns casos, a transferência de um íon hidreto, né, que é um H, só que com 2 elétrons, deixando o H negativo. É por isso que a gente vai ter o H negativo, né, não é um próton, é um íon hidreto H-. Ok? Por quê? O próton é positivo, né? Se recebe um elétron, fica neutro, H. Se recebe outro elétron, o hidreto, H-. Bem, mas para que isso aconteça, pessoal, é necessário que a mitocôndria tenha uma característica importantíssima. Qual é ela? A característica que faz ela armazenar num dos lados na membrana mais prótons, né, que garante essa força quimio-osmótica, é justamente a presença de uma membrana muito impermeável, né? Uma membrana que dificulta a passagem do H+ de um meio para o outro. E ele só vai passar, ele vai ser canalizado num ponto específico, que é a nossa ATP sintase. Pessoal, se essa membrana não fosse permeável, seria como se a gente tivesse nossa caixa d'água, né, o exemplo da caixa d'água, voltando para ele, toda furada. Se eu tivesse a caixa d'água furada, a água não ia ficar ali, eu ia extravasar, eu ia perder parte da energia. Se eu torno ela impermeável, se eu não deixo sair água, eu posso canalizar essa água, posso canalizar esse potencial gravitacional na caixa d'água e esse potencial quimiosmótico na membrana
da mitocôndria e na membrana cloroplástica. Por conta dessa característica, principalmente na membrana interna impermeável, que apenas tem alguns transportadores específicos, mas é por conta da ATP sintase ou ATPase que vai canalizar esse potencial quimiosmótico, essa energia potencial, em uma energia química, tudo bem? Gerando ATP, ok? Vai acontecer aonde, professor? Quem é essa membrana interna? É essa aqui, ó. Você já deve ter visto no ensino médio com a professora Kelliane que é na região das cristas mitocondriais, nessas reentrâncias aqui, é que vai ocorrer a cadeia transportadora de elétrons. É justamente aqui onde o elétron vai pular de proteína para proteína para formar ATP no final do processo por acumulação de H+, num dos lados da membrana. Olha aqui, ó, como acontece o processo. A gente vai ter, pessoal, 3 complexos enzimáticos, 3 complexos proteicos, complexo 1, e é simplesmente assim, complexo 1, complexo 2, complexo 3, complexo 4. E a nossa ATP sintase. Aqui é a nossa matriz mitocondrial, que vai estar com menos próton, representado por esse menos aqui. Não só por conta do menos prótons, mas também a carga elétrica dele vai ser mais negativa. Como um dos lados vai ter mais prótons, vai ser mais positiva. É por isso que é quimiosmótico. E quimioelétrico também. Tudo bem? Vamos lá. O complexo 1, o que é que ele faz, basicamente? O complexo 1, ele vai pegar o elétron do NADH e vai fazer com que esse NADH doe esse elétron, e ele vai seguir essa rota, né? Essa linha em azul é o nosso elétron, ao mesmo tempo que doa o H+. O H+ do NADH vai ser doado para ser bombeado para um dos lados da membrana. Nesse caso, o lado entre membranas, o lado externo, vai ser mais ácido que o lado interno. Vai ter mais H+ que o lado interno. Beleza? Então, o que é que acontece? O elétron ele é tirado do NADH, ao mesmo tempo que o próton também é tirado do NADH. Note que aqui são 4 prótons, porque ele vai roubar prótons do meio interno para jogar no meio externo, tornando o meio externo mais ácido que o interno. Beleza, complexo 1. Complexo 2, ele vai fazer a mesma coisa, tirar o elétron e tirar o H+, só que ele não bombeia, certo? Ele não faz o bombeamento, só o complexo 1. E o 2, ele vai não tirar do NAD, ele vai tirar do FAD. Se lembra que eu falei para vocês que a enzima fumarato sintase da ciclo do ácido cítrico, ele vai ter uma função também na cadeia transportadora de elétrons, aula passada? E é justamente aqui que ele vai doar o elétron que ele armazenou no FAD, certo? NAD, FAD. Esse elétron ele vai se acumular em uma molécula intermediária, que é a nossa ubiquinona, ou com a enzima Q, representado por esse Q aqui. Quando ele recebe o elétron, ele vira ubiquinol, né? Mas eu vou falar ubiquinona para simplificar. E a nossa ubiquinona, ele vai pegar esse elétron, vai se acumular nesse espaço entre membranas, dentro da membrana plasmática, ou seja, essa é uma molécula apolar que tem afinidade com a parte lipídica, né? A parte apolar do fosfolipídio, dos lipídios de membrana, e ele vai doar esses elétrons para o complexo 3. O complexo 3 da cadeia transportadora de elétrons, da fosforilação oxidativa, vai fazer o quê? Vai pegar o H+ do meio e jogar para o espaço intermembrana, ou seja, vai também remover H+. A gente tem um processo que tira H+, bombeia H+, outro processo que vai bombear H+, esse elétron vai pular para o citocromo C, o citocromo C vai doar esse elétron para o complexo 4, esse elétron acaba a vida dele, digamos assim, dentro de um oxigênio, junto com 2 prótons, vai virar uma molécula de água, né?
vai estabilizar esse elétron numa molécula de água. Por isso que é importante o oxigênio, o gás oxigênio na respiração celular, né? Serve para receber o elétron e virar uma molécula de água, uma molécula mais tranquila. Ao mesmo tempo que o elétron se deslocando dentro da proteína faz com que a gente bombeie mais prótons para o espaço intermembrana. Ou seja, só em um elétron passando aqui, digamos assim, a gente vai ter 4H+, 4H+, e 2H+. Então temos 8, 10 prótons sendo jogados para cada elétron, para cada NAD, né? A tendência desse próton é ele retornar. E ele vai retornar por onde? Por um único lugar, né? Um único não, né? Mas o principal aqui é a nossa ATP sintase. Ele vai ser canalizado, ele vai retornar especificamente por dentro da proteína ATP sintase. Ao fazer isso, ele gera uma catálise rotatória, um movimento rotatório, né? Assim como o dínamo, que é nosso exemplo da caixa d'água, transformando na ADPH mais fósforo inorgânico em ATP. Simples assim. E eu vou explicar um pouco mais na frente, como é detalhadamente. Mas a ideia é que o próton, ao retornar, por conta da osmose e por conta da carga elétrica, né? Aqui está mais positivo, aqui está mais negativo, a tendência do positivo é ir para o negativo, ele vai gerar esse movimento rotatório que vai gerar a molécula de ATP. Tudo bem? Esse é o processo básico da cadeia transportadora de elétrons. A gente vai ver um por um no próximo momento. Deixa eu só responder aqui a pergunta. Deixa eu ver só. Eita, eu fiz besteira aqui. Professor, Pode falar. o senhor poderia explicar o complexo 2 novo para mim, que eu não entendi muito bem. Ah, perfeito, perfeito. O complexo 2, ele basicamente ele tira o H+, né, do FADH2. Se lembra que no ciclo do ácido cítrico tinha produção de NADH e de FADH2? O FADH2 vai estar dentro dessa enzima, né? Essa é uma enzima que transforma succinato em fumarato. É a mesma enzima, é a fumarato sintase, é a mesma enzima que a gente viu aula passada. Ele armazena o hidrogênio em forma de FADH2. Né? É uma proteína que ela pega esse H+, para produzir o biquinona através da transformação do succinato em fumarato, transportado pelo FAD. Ok? Ok, obrigado. Ele pega esse outro transportador, ele pega essa outra fonte de hidrogênio. Uma fonte de hidrogênio é o NADH, outra é o FADH2. Simples assim. O 1 é do NAD, o 2 é do FAD. Show? Beleza, então. Vamos lá. Sim, obrigada. Ok. Vamos lá. Aqui é a coenzima K10, né? Ou coenzima K ou a ubiquinona, né? Que é uma molécula, né? É simples, na verdade, uma proteína, uma coenzima, que vai carregar na sua estrutura os elétrons. Tudo bem? É uma molécula apolar, né? É por isso que ela dá para perceber que ela é polar, porque a única coisa polar que ela tem é o oxigênio aqui, né? Mas tem uma longa cauda apolar, né? Que interage com a parte apolar da camada fosfolipídica. Tudo bem? Aqui é o citocromo, né? Que já é outra molécula, né? É um transportador. Bem, vamos lá. Esses complexos enzimáticos são encontrados na membrana interna das mitocôndrias. O complexo 1 e 2, ele tem a função principal de produzir o biquinona, produzir coenzima Q, né? Eu estou falando K, mas é Q, me desculpem, que canalizam ou catalisam a transferência desses elétrons e do H+, que vem do NADH no complexo 1 e do FADH2 do complexo 2, como eu tinha comentado anteriormente. O complexo 3, eles pegam esses elétrons da ubiquinona e reduz ele, né, tira um pouco de energia e transfere ele para o citocromo C, é o nosso transportador de elétrons, ao mesmo tempo que bombeia. E o nosso complexo 4 pega o elétron do citocromo C
e transfere para o oxigênio, completando o processo, né? Ou seja, a gente vai ter o elétron que vem energizado no NAD do FAD, e ele vai passar por o complexo 3, 4 e vai finalizar no oxigênio, produzindo a molécula de água. Basicamente, 1 e 2 fornecem o biquinona, 1 do NAD, o 2 do FAD. Para o complexo 3 transfere esse elétron da ubiquinona para o citocromo C para a água. No 1, no 3 e no 4, a gente vai ter o bombeamento de H+, para o lado intermembrana. Olha aqui, é outra imagem, essa não está tão boa, mas complexo 1, 2 fornecem o biquinona e a gente vai ter, no complexo 3, vai transferir o elétron da ubiquinona para o citocromo C, ao mesmo tempo que bombeia prótons. E o citocromo C já é uma molécula transportadora também de H+, só que, diferente da ubiquinona, ele fica no espaço intermembrana e ele é móvel, né, digamos assim. Ele não é preso à membrana, ele é livre, digamos assim. E o complexo 4, ele vai receber o elétron do citocromo C, transferir para nosso hidrogênio, né, nosso oxigênio, produzindo a molécula de água. Por isso aqui é tão importante o oxigênio, porque ele é o aceptor final de elétrons na cadeia transportadora de elétrons da respiração celular. Ok, a respiração celular não tem mais especificidade. Tudo bem? Todo mundo acompanhando? Como é que tá? Quem tá prestando atenção à aula tá de boa. Ou não? Deixa eu dar uma parada aqui. Tranquilo? Podemos continuar? Vou acreditar que sim. Beleza, beleza. Esse pessoal tá animado então. Pô, tô feliz, tá aprendendo. Vamos lá. Olha aqui outro esquema, pessoal. Complexo 1 tira o H+ e o elétron do NADH, vira NAD, né? O próton é bombeado, e aqui em vermelho o elétron. O elétron produz coenzima Q ou a nossa ubiquinona. O complexo 2 também faz o mesmo processo, só que tira do FAD, H2, tira o H+, tira o elétron, mas não bombeia. O complexo 2 não faz esse bombeamento, vale salientar, mas produz ubiquinona. O ubiquinona do 1 e do 2 vai para o complexo 3. No complexo 3, esse elétron vai ser passado para o citocromo C. Citocromo C passa esse elétron para o oxigênio, produzindo a molécula de água. Simples assim. No complexo 1, 3 e 4, ao bombeamento de prótons, o aumento de concentração dos prótons no espaço entre membrana vai causar um gradiente osmótico, um gradiente químico e um gradiente elétrico, que vai fazer com que o H+, ao retornar, né, gere uma energia cinética, e essa energia cinética faz eu fixar ATP. E é assim que o NAD e o FAD é convertido em ATP, né, através do transporte de H+, o H+ aumenta a concentração do meio, o elétron bombeia, ao mesmo tempo que, ao retornar, ele produz nosso ATP. Bem, vamos então para a sequência da cadeia transportadora de elétron. A gente então vai ter o complexo 1. O que é que ele faz? O complexo 1 pega o NADH e transfere esse elétron para a coenzima Q, ou nossa ubiquinona. Esse complexo também é chamado de NADH ubiquinona oxidase ou NADH desidrogenase, porque vai desidrogenar, tirar o hidrogênio do NADH. O que é que ele faz? Ele realiza a transferência exergônica para a coenzima Q, nossa ubiquinona, de um hidreto do NADH e de um próton da matriz mitocondrial. Ele transfere de forma endergônica 4 prótons da matriz para o espaço intermembrana. Ou seja, ele tira energia do NADH e manda para um próton temporariamente, mas depois para a ubiquinona, né? Na verdade, me desculpem, ele transfere a energia do NADH
para coenzima Q, para a nossa ubiquinona. Essa é uma transferência exergônica, libera energia, ao mesmo tempo que aproveita essa energia, né, exergônica, liberação de energia, para uma reação endergônica. Ou seja, ele bombeia do lado de dentro 4 prótons que vai ser bombeado para o lado de fora. Basicamente isso aqui é isso aqui, ó. Ele pega, tira o hidrogênio do NAD, transfere elétrons para um complexo de enzimas aqui dentro dele, né? Eu não quero entrar em detalhe, mas aqui vai ter um FMN e uma proteína com ferro e enxofre, e isso vai para uma ubiquinona, ao mesmo tempo que 2 prótons também vai para a ubiquinona, né? Nesse processo a gente produz o ubiquinol. Essa reação da transferência do elétron do NADH para o ubiquinol gera energia, né? Uma transferência exergônica, perde energia, e a própria proteína, o próprio complexo, aproveita dessa energia para transferir 4 prótons do lado de dentro para o lado de fora. É assim que ocorre o bombeamento. No caminhar do elétron, digamos assim, a gente vai ter energia elétrica, digamos assim, para transferir prótons de um lado para outro da membrana no complexo 1. Ok? Assim, esse complexo atua como um bombeador de prótons, que utiliza energia da transferência de elétrons e uma reação vetorial, movendo os prótons de um lugar para outro. Tudo bem? Ou seja, a gente move os prótons da matriz mitocondrial, 4 prótons, para o espaço intermembrana. Complexo 2, succinato, FADH2, transfere o elétron para a coenzima Q, ou a nossa ubiquinona, também chamado de complexo succinato desidrogenase, que a função dele é transferir o H+, do FADH2, do ciclo do ácido cítrico, para a coenzima Q, ubiquinona. Aumenta a quantidade de H+, de ubiquinona, ubiquinol, coenzima Q com prótons, na membrana. Basicamente, o complexo 2 ele faz isso aqui, ó. Succinato em fumarato, liberando 2 prótons. Esses 2 prótons vai para o meio, mas os elétrons do FADH2, ele vai ser transferido para proteínas com ferro e enxofre, né? O ferro, ele é oxidado, né? Lembrando, eu gosto muito da brincadeira do seguinte: você vai levar choque se você enfiar um pedaço de madeira na tomada ou um parafuso, né? Um prego. Prego é metal, ferro. Ferro transmite eletricidade com mais facilidade do que se eu colocasse uma madeira, um material orgânico. Tudo bem? Ou seja, a gente vai ter que ter nessas proteínas um metal, né? Normalmente o ferro, que vai ser condutor do elétron. Ele vai conduzir o elétron dentro do complexo enzimático. Beleza? Lembrando que esse complexo enzimático, ele vai pegar uma ubiquinona, produzir uma ubiquinona carregada, ou um ubiquinol, que essa ubiquinona carregada é que vai ser levada para o complexo 3. Tudo bem? Aqui eu estou carregando o elétron e aqui eu estou carregando um próton, né? Ele não vai ser bombeado transmembrana, mas ele vai ser transitoriamente transferido para o ubiquinona. No complexo 3 é onde eu passo o elétron da ubiquinona para o citocromo C. Por isso o nome ubiquinona citocromo C oxirredutase. Basicamente, transfere os elétrons do ubiquinol, né, a ubiquinona carregada, para o citocromo C, com transferência vetorial da matriz para o espaço intermembrana de H+. Ou seja, vê que legal. A gente vai ter aqui, ó, a ubiquinona carregada, ela vai pegar, liberar o hidrogênio, e o hidrogênio vai ser transportado para fora, para o espaço intermembrana, assim como o elétron, que ele vai seguir para proteínas específicas, transferindo essa energia do elétron, né, o elétron agora com menos energia, me desculpem, para o citocromo C, que ele está no estado oxidado,
Quando recebe os elétrons, fica no estado reduzido, ou seja, um carregador de elétrons relacionado à oxirredução do ferro do grupo M, assim como a hemoglobina no sangue. Tudo bem? Aqui, pessoal, o que é que acontece? Se o elétron está carregado, ele vai ser direcionado para o citocromo C. Mas se o elétron ainda não está tão carregado, digamos assim, ele vai seguir uma segunda via, onde ele, em vez de seguir adiante, ele retorna para a ubiquinona, né? Fazendo com que, nesse processo, eu carregue mais H+, né? Ou o elétron é utilizado para formar citocromo C reduzido, ou o elétron segue para carregar mais hidrogênio. Dessa forma, esse complexo carrega indiretamente o H+ do meio interno da matriz mitocondrial por espaço intermembrana. Tudo bem? Por que indiretamente? Porque o próton ele não vai passar pelo complexo enzimático. Ele vai ser carregado transitoriamente pela ubiquinona. Tudo bem? Todo mundo entendeu esse conceito? Essa ideia? Beleza, eu vou dar continuidade. Não vou enrolar não. Está esquentando aqui o computador, mas vamos continuar. Beleza. O complexo 4 é o que vai transferir o elétron do citocromo C para o oxigênio. Por isso, citocromo oxidase, ou citocromo C oxidase. Basicamente, carrega os elétrons do citocromo C para o oxigênio, que é o aceptor final de elétrons, formando nossa querida molécula de água. Uma molécula mais estável, sem gerar problemas maiores para a célula. Basicamente, aqui, ó, o citocromo C reduzido, ele está no espaço intermembrana, ele interage no sítio ativo do complexo, né, do complexo 4, liberando os elétrons. O elétron, em vez de uma molécula de ferro, né, uma proteína com ferro, vai ser uma proteína com cobre, ferro, cobre, ferro, não importa aqui quais são essas proteínas, a gente fala mais do complexo e não de proteínas específicas, e transfere esse elétron agora sem energia, mas potencialmente danoso para a mitocôndria, para o oxigênio. Então, ele vai ter o gás oxigênio vai ser receptor desse elétron e vai virar uma molécula de água. Tudo bem? Ou, no caso aqui, 2 moléculas de água. Utilizando os prótons já disponíveis no meio interno, e, ao mesmo tempo que essa transferência ocorre de elétron, vai gerar um processo exergônico, aproveitado essa energia pela complexo enzimático para transferir 4H+ para o lado de entremembrana. Ou seja, nesse complexo também há o bombeamento, o aumento de concentração de H+ num dos lados da membrana. Dessa forma, pessoal, o que é que a gente tem agora, né? A gente tem, nesse processo de transferência de elétron, uma das regiões da membrana, né, o lado intermembrana mais concentrado em H+, ou seja, a gente vai ter muito H+, ele vai estar carregado positivamente, enquanto o lado interno vai estar carregado negativamente. Eu vou ter uma concentração química de H+, vou ter muito mais prótons de H+, e eu vou ter uma acidez maior, né? Quanto mais H+, mais ácido meio, ou seja, a gente vai ter o espaço intermembrana com pH, sei lá, ácido, né? Mais próximo, menor que 7, em torno de 5, 6, e do lado interno a gente vai estar em torno de 7, 8, tudo bem? Ou seja, a gente vai ter essa diferença eletroquímica, né? Que a gente chama então de uma força protomotriz, né? Vai gerar uma força eletroquímica, né? Essa força protomotriz tem 2 componentes, como eu falei para vocês, o potencial químico, né? Que é a tendência do H+ se retornar para o lado interno, uma diferença de concentração, e tem um componente elétrico,
Por que elétrico? Porque o H+, ele tem carga positiva e lado interno tem carga negativa, ou seja, a tendência é a atração do lado positivo para o negativo. Então, a tendência do H+ é retornar para o interior, né? Retornar para a região menos concentrada, a região mais básica, fazendo com que eu gere a catálise rotatória, né? Mais uma vez aqui a nossa ATP sintase ou ATPase. O H+, ele vai passar por dentro de um canal específico, um grupo de proteínas que a gente chama de FO. Ele vai entrar nesse canal e ao entrar nesse canal ele vai gerar uma rotação aqui. Essa rotação no F1 vai alterar a estrutura das proteínas, né? A proteína alfa e beta, mas a gente não vai entrar muito nesse detalhe. E o que é que vai acontecer? Por conta dessa mudança da estrutura, ele vai se tornar mais fácil, mais permeável, mais interativo com o ADP e o fósforo orgânico e menos interativo. Ou seja, ele vai abrindo um sítio ativo e vai fechando, abrindo e fechando, fazendo com que eu sequencialmente vá formando na ADP e fósforo orgânico em ATP. Ou seja, eu transformo essa energia potencial em energia cinética em energia química. Perfeito? E esse ATP ele vai ser mandado para fora da mitocôndria para ser utilizado nos processos enzimáticos que necessitam de energia no interior da nossa querida célula humana, ou célula vegetal, ou célula animal, célula eucarionte de forma geral. Tudo bem? Alguma dúvida aqui, pessoal? Ou seja, essa diferença de potencial causada pelo complexo 1, 3 e 4, ele vai fazer com que no complexo 5, ou ATP sintase, eu prefiro aqui falar ATP sintase para não confundir vocês, ATP sintase ele vai dessa forma produzir ATP, como o próprio nome diz, ATP sintase, utilizando essa força protomotriz. O processo é simples assim. Uma região da membrana está mais concentrada, região menos concentrada, uma com carga positiva, outra com carga negativa. A tendência desse próton é se deslocar para um dos lados, né? A gente falou na caixa d'água gravitacional, mas aqui é um evento químico, digamos assim, quimiosmótico e elétrico. Vai gerar uma rotação de uma estrutura proteica que vai pelo eixo principal, vai passar essa energia rotatória para outro grupo proteico, que esse grupo proteico vai produzir ADP e fósforo orgânico, produzindo ATP e uma molécula de água também, mas não vem ao caso. Perfeito? Alguma dúvida, pessoal? E a gente termina aqui a cadeia transportadora de elétron dessa forma. Basicamente, vamos lá. NADH transfere elétron e próton para o complexo 1. Complexo 1, ao transferir o elétron para o biquinona, conduz essa energia para o bombeamento de 4 moléculas de H+, 4 íons H+, né? 4 prótons, não chega a ser uma molécula. O succinato, ao ser convertido em fumarato, também doa elétrons para o albiquinona, né? Através da nosso complexo 2. A albiquinona, além de elétrons, ele vai ter hidrogênio. No complexo 3, esse hidrogênio da albiquinona ele é doado para o complexo, assim como o elétron. O H+, ele vai ser transferido para um dos lados da membrana, enquanto um elétron, os elétrons, na verdade, vai ser transferido para o citocromo C. O citocromo C é uma molécula transportadora de elétrons que se reduz, que se oxida, no caso aqui ele vai ficar reduzido. E ao doar esse elétron para o complexo 4, transfere esse elétron ainda já com baixa energia
para uma molécula de oxigênio, produzindo água, uma molécula estável. E ao mesmo tempo que essa energia de transferência faz com que eu bombeie prótons do lado interno para o lado externo. Dessa forma eu vou ter uma quantidade maior de prótons de um dos lados da membrana. Essa concentração de prótons, ao retornar, né, pela força protomotriz, ao retornar, transforma ADP em ATP, produzindo então uma molécula, a nossa moeda energética, importante para os processos enzimáticos, não só da mitocôndria, né, mas para os processos da célula como um todo. Tudo bem? Alguma dúvida aqui no processo, pessoal? Tranquilo? Posso passar? Eu não consegui passar pelo YouTube, não. Vai estar salvando no meu computador, aí depois eu transfiro. Beleza? Ok. Alguém levantou a mão? Pode falar. Ixi. Levantou a mão mesmo? Não. Beleza, então deixa quieto. Vou continuar, hein? Beleza. Ok. Vamos agora então falar no cloroplasto. Como é que isso acontece? Pessoal, o princípio é o mesmo. A gente vai ter uma membrana impermeável, né, que vai gerar um gradiente de potencial quimioosmótico, gerando uma força protomotriz para produzir ATP no final do processo, produzir água no final do processo. Não, me desculpe. No final do processo, vai produzir na DPH, né, na DPH, ATP, ao mesmo tempo que consome água, liberando hidrogênio, e ao mesmo tempo que consome luz, né? Nesse caso, a gente pega um elétron sem energia da água e produz e dá energia para ele através do complexo de absorção de luz, né? Que é o Lightning Harvesting Complexes, ou complexo de colheita de luz, digamos assim, se a gente for utilizar a tradução literal. Perfeito? Vamos lá. No cloroplasto, diferente da mitocôndria, vê que legal, o cloroplasto é muito massa. A gente vai ter 3 membranas, né? 3 bicamadas lipídicas. A exterior, que é permeável, não tem muito problema. A intermediária, ou interior, né? Também é permeável, não vai ser o maior dos nossos problemas, mas é na terceira membrana, que é a membrana do tilacoide, né? Para quem não se lembra do cloroplasto, aqui, ó, tilacoide é essas pilhas de moedas, né? O tilacoide é uma moedinha. A gente vai ter a ideia do grano, né? Que é essa pilha. E aqui a gente vai ter a nossa lamela, né? Que vai ser a comunicação. Tudo isso aqui, pessoal, é uma única membrana, que ele tem esse formato específico para otimizar a fotossíntese, a captação de luz. Tudo bem? São vários. É uma membrana única, pequenininha, né? Um pequeno espaço dentro da membrana, mas que não é só pequena, mas o objetivo dele é ter um volume interno menor, reduzido, mas ter uma capacidade de ser achatado, digamos assim, né? De captar luz por causa da área, ok? Assim como a folha, assim como qualquer coisa que vá recepcionar luz solar, né? Tem que ter uma coisa que tenha uma área grande, né? Na medida do possível. E o que é que acontece é nessas estruturas dos tilacoides onde a gente vai encontrar nossos pigmentos aderidos, né? Nossos pigmentos fotossintéticos, a gente não vai falar sobre eles hoje, a gente vai deixar para falar em fisiologia vegetal, mas nossos pigmentos, eles canalizam a energia solar numa energia química transitória, né? Eles mudam de estrutura transitoriamente, transferindo essa energia de fóton em excitron, né? Em fóton em excitação, né? E essa excitação é passada de molécula a molécula até atingir um ponto específico, o nosso centro de reação, que a gente vai falar daqui mais adiante, mas nosso centro de reação é onde vai ocorrer, sim, a canalização da energia do fóton em
elétron, né? Esse é a transferência do fóton, é transferido para um elétron, e o elétron fica mais excitado, digamos assim. Né? Outro detalhe, o estromo é a parte interna dos cloroplastos, mais fora do tilacoide, né? Nesse espaço aqui, ó, entre os tilacoides, né? Que é o estroma, onde vai ocorrer a ciclo de Kalvin, a fixação do CO2. Perfeito? Aqui, ó, vê que legal. Na mitocôndria, a gente vai ter o lado, a matriz mitocondrial com pH 7,5 e o espaço intermembrana 7. Ou seja, a gente vai ter o pH do espaço intermembrana mais ácido ou menor do que o lado interno. Notem, a variação do pH é mínima, viu, pessoal? 0,5. Eu usei o exemplo lá de 8 e 6 para deixar mais claro, mas é pouco, né? No cloroplasto já ocorre o inverso, né? No cloroplasto, o interior do tilacoide ele vai ser mais ácido, ele vai ter mais prótons. O bombeamento vai ser para dentro do tilacoide ou para a luz do tilacoide, tudo bem? O pH dentro do tilacoide chega a ter 5, aí sim é bem grande. Na região do estroma vai ter um pH em torno de 7,5. Na região intermembrana, entre o espaço 1 e 2 da membrana 1 e 2, me desculpem, a gente vai ter um pH de 7. Né? Ou seja, o pH está relacionado à concentração de prótons, como a gente já discutiu o que é pH, né? E vocês já devem ter fixado isso. E a gente também tem essa função do próton em estar movimentando todo esse maquinário. Tudo bem? Beleza. O que a gente vai ter, né? A gente vai ter no cloroplasto um sistema onde a gente vai ter um elétron de baixa energia, né, que entra no sistema. A gente vai chamar de fotossistemas a região específica, né, o grupo molecular específico, o complexo enzimático, está procurando a palavra, que vai pegar esse elétron sem energia e vai energizar ele, né? Ele vai energizar um elétron que veio da água, né? Se lembra que na respiração celular ele termina com água? Na fotossíntese ele começa com água. A água ela vai ser quebrada, vai liberar esse elétron sem energia, a luz vai excitar esse elétron, ele vai ficar super energizado. A água vai ser quebrada, vai produzir oxigênio e H+, né? O oxigênio vai para a atmosfera ou pode ser utilizado na mitocôndria da planta. E o H+, ele vai ser importante para gerar a diferença de potencial, a gente vai discutir um pouco mais sobre isso. Esse elétron é energizado pelo fotossistema 2, sim, pessoal. Fotossistema 2 é primeiro, fotossistema 1 é segundo, tudo bem? Por que recebe esse nome? Porque, na verdade, o fotossistema 1 foi descoberto primeiro, mas na sequência ele é segundo, tudo bem? Cuidado para não se confundir. O fotossistema 2 é o primeiro, o fotossistema 1 é o segundo fotossistema. Esse elétron energizado vai passar por um complexo enzimático. Esse complexo enzimático vai gerar uma variação de potencial, né? Vai bombear prótons. Esse elétron vai transitar por esse complexo através de uma quinona, assim como a ubiquinona, só que no plastídeo, né, ou no cloroplasto, vai ser uma plastoquinona, vê que legal. E nossa plastoquinona ela vai transferir esse elétron para o nosso citocromo B6F, né? O nosso complexo citocromo B6F. O nosso complexo citocromo B6F vai doar esse elétron para uma ferridoxina, um transportador de elétron. Me desculpem, aqui não é ferridoxina. A ferridoxina ela vai estar aqui no complexo 1, onde esse elétron vai ser reenergizado, passar para a ferridoxina, passar para uma enzima NAD-redutase, e a gente vai estar no processo NADP-redutase, a gente vai estar produzindo NADPH ao final do processo. O elétron sai da água com baixa energia, vai para o NADPH com alta energia.
ao mesmo tempo que vai bombeando prótons para produzir ATP, e assim a gente tem produção de ATP e NADPH no processo, tudo bem? Mas tudo isso só ocorre porque o elétron sem energia da água vai ser excitado pela luz, né? Aqui vai acontecer 3 coisas simultaneamente. Primeiro, o elétron da água sem energia vai ser excitado pela luz e vai passar pelo um complexo que vai bombear prótons e depois vai ser recitado para ser depositado no NADPH, né? O aceptor final de elétrons na cadeia transportadora de elétrons da fotossíntese ou fotofosforilação oxidativa vai ser o NADPH, vai ser uma molécula energética, com energia. Na respiração, uma molécula sem energia, que é a água. Tudo bem? O caminhar do elétron, o bombeamento do H+, e o H+, retornando, vai produzir ATP, pela ATP sintase também, né? E o terceiro evento é a utilização da luz no processo, né? Diferente da mitocôndria, o cloroplasto aproveita uma energia física mesmo, energia solar, para realizar esse processo. Como eu falei para vocês, a água é o principal doador de elétrons na fotossíntese. A água ela vai ser quebrada, né? É um processo que a gente chama de quebra da água, tudo bem? Ou quebra da água, na verdade, não vamos entrar muito detalhe não. O que é que essa água vai quebrar? Ela vai quebrar liberando elétrons para o fotossistema 2, vai liberar H+, que vai servir para gerar o nosso potencial eletroquímico no interior do tilacoide, e vai gerar oxigênio, né? Que oxigênio vai sair da célula, né, do cloroplasto, e vai ser utilizado pela mitocôndria ou vai ser utilizado pela gente. A gente sim utiliza esse oxigênio nas nossas mitocôndrias pelo processo de respiração celular, ok? Beleza. O elétron flui, né, entre os carregadores, que a gente vai falar daqui a pouco quem são eles. Nesse processo, a gente vai ter o bombeamento do H+, né? Na ATP sintase, a gente vai ter a produção de ATP, por conta dessa diferença de concentração, ao mesmo tempo que esse elétron vai receber um segundo aporte energético, que vai passar, então, um elétron energético para o NADP, né? E utilizando o H+, produzindo, então, o nosso NADPH. Tudo bem? Alguma dúvida aqui, pessoal? A gente pode continuar. Esse é o simplificado. A gente vai aprofundar um pouco mais. Beleza? Podemos continuar? Tranquilo? Quem quiser interromper, pode interromper. Beleza. Vamos lá. Fotossistema 1 é o processo inicial, né? A gente vai pegar, então, uma molécula de água. Essa molécula de água vai ter um local, um sítio específico bem interessante, onde vai ter 4 moléculas de manganês, e por conta do fóton, né, por causa da luz, a gente vai excitar uma molécula que é o P680, que é uma clorofila modificada, né? A gente vai falar sobre ela só em fisiologia vegetal. Esse P680, ele vai roubar um elétron, né? E por roubar esse elétron, ele deixa esse espaço aqui com menos elétron. Assim que a água entra, ele é quebrada, liberando o elétron, né? Esses 4 manganês aqui servem simplesmente para desestabilizar a molécula de água, fazendo com que ela perca o elétron e produza oxigênio, né? 2 moléculas de água, e produzam 4H+, no interior do tilacoide, ou no lúmen do tilacoide. A excitação do P680, que é um excelente doador de elétrons, transfere elétron removido da água, H2O. Complexo de liberação de oxigênio ou complexo de quebra da água. O fotossistema 2 realiza a passagem de prótons cada vez para o P680+, aí vai ter esse mais representando a carga positiva, né, com elétron, na verdade.
a excitação, na verdade, que ocorre no grupamento de manganês Ca, né, 4 moléculas de manganês e 1 de cálcio, liberando dessa maneira o oxigênio. Esse elétron ele é passado por uma feoftina, aqui é representada pelo fel, né, é uma proteína que vai estar dentro do complexo do fotossistema 2, fornecendo a ela a carga de fel, negativa, né, ou seja, ela vai ficar, esse elétron vai para essa feoftina, vai virar feoftina negativa. Essa feoftina vai passar por uma plastoquinona, né? Essa plastoquinona A, ela é fixa, né, ligada à proteína, ao complexo, e vai passar por plastoquinona B. E a plastoquinona B, que é um transportador, que é uma quinona, transportador de elétrons, ele vai ser móvel, vai carregar os elétrons junto com H+, para o próximo passo da nossa cadeia transportadora de elétrons na fotossíntese. Dessa forma, eu transfiro o elétron da água para a plastoquinona B, especificamente, e essa plastoquinona vai se acumular aqui, né, na região da membrana do tilacoide, tudo bem? Assim como a ubiquinona, a plastoquinona tem essa função de transportar H+ e elétrons juntos. Vamos lá, ver o que acontece aqui, ó. Aqui no complexo intermediário, no citocromo B6F, né? O que é que acontece? A gente vai ter aqui a plastoquinona carregando 2 elétrons, aqui, ó. Essa plastoquinona, ela vai doar esses elétrons para o complexo B6F, citocromo B6F, ao mesmo tempo que o H+, ele vai ser bombeado para a luz ou para o lúmen do tilacoide. Dessa forma, o que é que acontece? Para formar a plastoquinona, eu pego do estroma H+, e para doar esse elétron da plastoquinona, eu vou liberar esse próton no lúmen. Dessa forma, eu tenho um bombeamento indireto, assim como o complexo 3 da mitocôndria, a gente vai ter esse bombeamento indireto, onde a gente vai ter o elétron que vai ser transportado para a plastocianina, né? A plastocianina vai carregar esse elétron, vai ser oxidado. E se ele não tiver energia suficiente ou faltar energia para ser transportado para a plastocianina, esse elétron acaba retornando com a plastoquinona, né? E essa plastoquinona, ela facilita a interação com o hidrogênio, fazendo com que esse elétron, se não tiver adequado para seguir adiante, ele volte para produzir mais plastoquinona, para transportar mais H+, e bombear de forma indireta esse H+, né? E a gente então vai ter a plastocianina carregando o nosso elétron, né? Plastocianina, por que esse nome? Plasto vem do plastídeo, né? Tá no cloroplasto. E cianina tem a cor ciano, que é o azul, né? Tem essa cor porque a molécula principal dela não é o ferro, que tem uma coloração avermelhada, amarronzada. Vai ser o ciano, que é o cobre. Tudo bem? Cobre oxidado tem a coloração meio azulada. Ok? Ok. É análogo ao complexo 3 da mitocôndria, né? É bem parecido, né? E no final do processo vai transferir para uma proteína, né? Essa proteína é livre, né? Vai livre no lúmen. E a nossa proteína que transporta elétron contém sítios de cobre, né? Sítios de cobre. Recebe elétron complexo no fotossistema 1. Ah, tá. E esse transportador de elétrons, plastocianina, vai transportar os elétrons do complexo citocromo B6F para o nosso fotossistema 1. No fotossistema 1, nosso transportador, ele vai liberar esse elétron para a nossa clorofila modificada, o P700. Esse P700 vai canalizar, vai receber o fóton de luz e vai reenergizar esse elétron. Esse elétron vai passar por algumas proteínas dentro do complexo enzimático e vai ser liberado, energeticamente falando, né, mais energético, digamos assim, quando entrou,
para a ferridoxina, e a gente então vai ter um ferridoxina negativa, né? É oxidante forte, recebe elétrons da plastocianina. A gente aqui, no caso, vai ter essa proteína A0, que é um agente redutor forte, que passa o elétron para a filoquinona, ou o A1, que transfere os elétrons para proteína ferro-enxofre, no interior do complexo, que por sua vez transfere para a ferridoxina. Esse detalhe das proteínas dentro do complexo, a gente não vai entrar tanto em detalhe. Saibam aqui que o plastocianina vai carregar o elétron sem energia, a luz vai energizar esse elétron e esse elétron vai ser transferido para a ferridoxina. Ferridoxina é uma proteína de ferro-enxofre frouxamente associada à membrana dos tilacoides, né? O quarto carregador de elétrons, a cadeia da flavoproteína ferridoxina na ADP oxirredutase, transfere os elétrons da ferridoxina reduzida para o NADP, formando NADPH. Ou seja, aqui não está claro, mas é isso aqui, ó. A ferridoxina vai interagir com uma enzima específica, que é a ferridoxina NADP resultase, que vai reduzir o NADP, produzindo NADPH. Tudo bem? E o que é que acontece no nosso cloroplasto? Vamos lá mais uma vez. A água, ela vai ser quebrada pela luz, principalmente no fotossistema 2, produzindo H+, e oxigênio, né? Esse H+, ele já é produzido no lume do tilacoide, ou na luz do tilacoide, ou seja, vai aumentar a concentração de H+, vai tornar mais ácido o meio, através da quebra da água. A luz, ao mesmo tempo, energiza o elétron é passado para plastoquinona, que é um transportador tanto do elétron quanto do H+, ou seja, a gente tem o H+ do lado do estroma, ele vai ser transportado pela plastoquinona e não só vai transportar o elétron em azul, mas vai transportar o H+ para dentro de forma indireta, assim como o complexo 3 da mitocôndria. Então a gente tem a produção de H+ pela água e o bombeamento do H+ do estroma para o lume do tilacoide, que vai gerar o quê? O ATP através da ATP sintase. ATP, ADP mais fósforo inorgânico, pela canalização dessa força, desse retorno de hidrogênio para o estroma do cloroplasto, né, do local mais concentrado para menos concentrado, a tendência é, então, eu gerar o movimento, eu canalizar essa energia para a produção de ATP, assim como na mitocôndria. E o complexo citocromo B6F transfere esse elétron que recebeu para a plastocianina, agora sem energia, e no fotossistema 1 a gente vai ter a reenergização desse elétron. Esse elétron vai passar para a ferridoxina, o transportador intermediário, até encontrar a nossa enzima, a ferridoxina NADP redutase, que vai estar transferindo esse elétron agora com mais energia do NADP para o NADPH, juntando o NADP mais um hidrogênio. Dessa forma, no final do processo, a gente vai ter produção de NADPH, que é o nosso aceptor final de elétrons da fotossíntese. A gente vai ter a produção de ATP e a gente vai ter a produção de oxigênio, né, de O2, certo? Que é para ocorrer outros processos. Tudo bem? Há alguma dúvida aqui no nosso processo da cadeia transportadora de elétrons da fotossíntese? Alguma dúvida, algum questionamento? Na mitocôndria, pessoal, a energia vem do NADH, né? O elétron já vem energizado, digamos assim, né? E ele vai passar por entre os complexos para bombear H+ para produzir ATP. Ou seja, a gente converte NADH em ATP. No cloroplasto, a gente pega uma molécula já sem energia, né, um elétron sem energia na água, excita ele num primeiro momento,
Nesse primeiro momento, ele ajuda a bombear H+, aumenta a concentração do espaço interno do lúmen. Esse elétron agora, sem energia, com menos energia, ele passa para a plastocianina, passa para o fotossistema 1, ele vai receber novo aporte energético, e esse elétron agora energizado vai ser transferido para o NADPH, sendo o nosso receptor final de elétrons da fotossíntese. Ou seja, o elétron sai da água e vai para o NADPH. Na respiração, ele sai do NAD e do FADH, NADH e FADH2, para a água, para o oxigênio, formando água. Na fotossíntese, a água é quebrada, produzindo NADPH. Ok? Esse elétron é reenergizado, recebe energia do Sol, ok? Através do famigerado fotossíntese, ok? Alguma dúvida aqui, pessoal? Algum questionamento? A parte mais difícil é essa, né? Essa parte transportadora de elétrons, porque é algo pouco intuitivo, algo que a gente não viu até então e provavelmente vocês não viram em nenhum outro momento, né? Que é algo mais diferente. Alguma dúvida? Pessoal, já são 3h30. Quem precisar sair, fique à vontade, né? A gente vai agora passar para a próxima parte, a parte final, que é a fixação do carbono. A fixação do carbono, só para dar um preâmbulo aqui, a fixação do carbono é algo análogo ao ciclo do ácido cítrico. É uma reação cíclica que começa com a molécula e termina com o elo, né? A gente não vai falar reação por reação, vai falar só de uma mais importante, mas vai falar de etapas, tudo bem? Já que é um complexo enzimático, né? Uma reação muito mais complexa que o ciclo do ácido cítrico. A gente não entra em detalhes, mas fala-se de principais ações, né? Tudo bem? Quem precisar sair, fica à vontade. Lembrando, estou gravando, eu queria já estar passando direto pro YouTube, mas não consegui fazer isso rápido, era para ter pensado nisso antes, vacilei mesmo, mas eu vou gravar agora e vou passar para o YouTube ainda hoje e disponibilizar o link para vocês ainda hoje, tudo bem? Fiquem tranquilos. No pior das hipóteses, tem as aulas gravadas e tudo mais. Vocês estão me ouvindo ainda? Tá tudo tranquilo? Tá bom o volume? Beleza, já foram 1h30 de aula, a gente vai ter, eu acho que mais meia hora, 40 minutos no máximo, tudo bem? Então vamos continuar. Querem dar uma paradinha, alguma coisa? Tá de boa? Acho que vocês estão podendo beber água e no banheiro de boa, né? Eu tô tranquilo. Não que importe muito, mas eu tô de boa. Beleza? Vou continuar então, viu? Essa galera, viu, velho? Eu fico imaginando vocês tudo deitado na cama, olhando pro teto, viajando na maionese. Não sei se eu tô imaginando certo. Ou alguns na UFOB já, né? Porque vai ter aula daqui a pouco, né? Ao menos se a aula for remoto, né? Aí é outra história. Beleza. Quem ri é porque tá mesmo, hein? Tô brincando. Vamos lá. Beleza. Tá. Me esqueci só de falar. Isso aqui eu não vou falar, não. Mas esqueci só de falar isso, né? Aqui é o esquema Z, né? Que o elétron vem sem energia, recebe energia da luz, perde energia ao passar pelo complexo citocromo B6F, né? Para o fotossistema 1, me desculpem, ele já está com mais energia do que com a água, mas não tanto o suficiente para passar para o NADPH, recebe outro aporte de energia para ser depositado no NADPH. Dessa forma, então, a gente tem esse esquema Z. Por que esquema Z, né? É clássico na fisiologia vegetal. Porque a gente vai ter isso aqui, ó, um aporte energético, perda de energia transitória, outro aporte energético, perda de energia para ser depositado no NADPH. Tudo bem? Isso é só para representar o ganho energético, né? Causado pela luz.
E isso aqui eu já falei para vocês, mas só para finalizar, a diferença, né, entre a fosforilação e fotofosforilação, né? A mitocôndria e o cloroplasto, a gente vai ter então o gerador de NADH e de FADH2, o que gera o elétron energético é a glicose, né, que vem da glicólise e vem do ciclo do ácido cítrico, que produziu NADH e FADH2, e isso é que vai movimentar o elétron. E no cloroplasto, que vai movimentar o elétron, né, que vai dar energia para o elétron, é a luz, né? No caso aqui, ó, o acúmulo de H+, vai ser no espaço intermembrana, na mitocôndria. O acúmulo de H+, vai ser no lúmen do tilacoide, vai ser o mais internamente possível. A única diferença mais gritante é essa. Na mitocôndria, a parte positiva, o H+, vai ser acumulado no espaço intermembrana. No cloroplasto vai ser acumulado, a região mais ácida vai ser acumulado no tilacoide. Dentro do tilacoide, no lúmen do tilacoide. Só isso, a única diferença. Tudo bem? Todas utilizando a força protomotriz para produzir ATP. Né? Cloroplasto tem a função também de produzir NADPH. Mitocôndria vai consumir o NADH. Simples assim. Beleza. E agora o que é que acontece? Né? Essa primeira parte, essa primeira etapa da fotossíntese, a fase fotoquímica também chamada, a fase que utiliza a luz, são as reações luminosas ou reações dependentes de luz. Elas vão fazer o quê? Vão aproveitar dessa luz para produzir NADPH, como a gente já discutiu, e produzir ATP. NADPH e ATP. Né? O que vai ser utilizado na próxima etapa, no ciclo de Calvin-Benson, né? Ou fixação do carbono, ou assimilação do carbono. No ciclo de Calvin-Benson, ele vai utilizar justamente o ATP e o NADPH. Ele vai liberando NADP, né? E o ADP, que vai ser reenergizado, vai ser reincorporado energia em forma de elétron, em forma de H+, e em forma de fosfato, né? ATP, na fase luminosa, nas reações luminosas, na reação fotoquímica que acontece na membrana do tilacoide. O ciclo de Calvin-Benson, por outro lado, utiliza dessa energia para realizar um processo complexo de pegar uma molécula sem energia nenhuma, CO2, e uma molécula de água para produzir um carboidrato, para produzir o nosso açúcar, propriamente dito. Basicamente, o ciclo de Calvin-Benson pega a energia do ATP e o NADPH e transfere para fixação, para transformar uma molécula inorgânica, que é o CO2, sem energia, em uma molécula orgânica, nosso primeiro açúcar. Né? Nesse caso aqui vai ter uma triose, né? Uma molécula, um açúcar de 3 carbonos, um açúcar com um fosfato, triose fosfato, né? Que vai dar origem, posteriormente, a uma hexose, seja frutose, seja glicose, que vai dar origem a sacarose, um disacarídeo, que a disacarídeo pode gerar um amido e vários outros derivados, tudo bem? Por isso que é importante conhecer os carboidratos, ou relembrar para quem já esqueceu deles, ok? Dessa forma, o ATP e o NADPH produzido nas reações luminosas, né, ou na fase fotoquímica, é utilizado no ciclo de Calvin-Benson. Onde é que vai ocorrer o ciclo de Calvin-Benson, pessoal? Vai ocorrer no estroma, eu não deixei claro aqui, no estroma do cloroplasto, tudo bem? Enquanto a fase que precisava de luz vai depender da membrana e da região do tilacoide, o ciclo de Calvin-Benson vai ocorrer na região do estroma, né? Na região fora do tilacoide, mas dentro da camada interna, da membrana interna. O processo global é cíclico, né? Que a gente vai estar produzindo trioses e depois hexoses, e vai estar sempre pegando
o CO2 disponível na célula, né? Da onde veio esse CO2? Esse CO2 veio, pode ter vindo da respiração celular, né? Na própria célula, no mesófilo, aqui no parênquima palissádico, mas ele pode ter sido incorporado, e normalmente é incorporado através do ar, tudo bem? O dióxido de carbono, o CO2, ele vem da atmosfera. E se vocês se não sabem, eu imagino que saibam, estão careca de saber, né, que a maior parte da matéria orgânica incorporada pelas plantas não vem do solo, né? Não é do solo que a gente vai ter ganho de biomassa, né? Na verdade é do ar que é a maior parte do ganho de biomassa vegetal. A gente pode estar discutindo isso em outro momento, a gente vai discutir isso em fisiologia. Mas acaba entrando esse CO2, ele tem uma péssima solubilidade em água, né? É por isso que ele tem uma restrição para entrar no citoplasma, e mais dessa forma ele ainda acaba entrando no plastídeo, no nosso cloroplasto, e acaba realizando o ciclo de Calvin-Benson, ou seja, no fixado, né? São 3 enzimas do processo que se encontram no estroma do cloroplasto. Todas as 13 vão estar lá, mas a gente vai falar de 3 só. Vai deixar 10 para um próximo momento. Nesse exato momento, o que é que acontece? A gente vai ter o ciclo de Calvin-Benson, ou assimilação do carbono, onde pega o dióxido de carbono, joga ATP na ADPH na molécula, vai liberar na ADPH, na ADP e ADP, e vai formar, não glicose, mas vai formar uma triose fosfato, né, no primeiro momento, e parte da molécula vai ser necessária para reiniciar o processo. Pessoal, como ele é um pouco mais complexo do que o ciclo do ácido cítrico, a gente divide ele em 3 etapas, né? No livro vocês vão encontrar as etapas, né? No livro de fisiologia vegetal. A gente vai encontrar a reação de fixação do carbono, é uma única reação realizada por uma única enzima, transforma ribulose 1,5-bifosfato em 3-fosfoglicerato. Uma molécula de 5 carbonos recebe mais um, vira 2 de 3, né? É uma molécula já com 2 fosfatos, no carbono 1 e no carbono 5. Ao receber um CO2, vira 2 de 3, né? 3 carbonos e cada uma com um fósforo no carbono 3. Essa aqui vai ser uma divisão, uma produção simétrica, diferente da nossa glicólise, que ocorre a quebra assimétrica. O 3-fosfoglicerato vai passar pela fase de redução, né? Onde o 3-fosfoglicerato vai passar por 2 reações, onde é reduzido a triose fosfato. Ok. Tá. O 3-fosfoglicerato vai ser convertido no final do processo a moléculas de gliceraldeído 3-fosfato, né? E aqui a gente já começa a ter a nossa triose fosfato. Nosso gliceraldeído 3-fosfato já é o nosso primeiro açúcar, mas de hidroxetona fosfato, mas no caso aqui o nosso foco é a triose fosfato, que é o gliceraldeído, né? E a fase que a gente não vai discutir também é a fase de regeneração, que é o quê? Parte dessa energia, parte desses açúcares vai ser conduzido para produzir sacarose e amido, mas parte desse açúcar ele vai ser conduzido para produzir ribulose e 1,5-bifosfato, para reiniciar o processo, com a utilização de ATP. Ou seja, vamos lá. A gente vai ter a ribulose 1,5-bifosfato, pela enzima específica vai ser fixar CO2 produzindo 3-fosfoglicerato. Esse 3-fosfoglicerato recebe ATP e NADPH para virar uma triose fosfato, um açúcar de 3 carbonos. Esse açúcar de 3 carbonos tanto vai para produção de açúcares mais complexos,
como esse açúcar de 3 carbonos ele vai ser regenerado, ele vai ser utilizado para produzir o açúcar de 5 carbonos, né? Que é a produção da nossa ribulose, um 5-bifosfato, utilizando o ATP. Dessa forma, pessoal, o que gera o ciclo de Calvin-Benson aqui são moléculas energéticas, né? Moléculas que vão liberar essa energia nessa molécula, nesse grupo de açúcar que está sem energia, passa a ser um açúcar energizado, né? Uma molécula inorgânica, ainda não açúcar, uma triose, passa a ser uma triose, né? Com a adição de ATP, né? A utilização da energia do ATP e a utilização do hidrogênio do NADP. O hidrogênio sim vai fazer parte da molécula. Primeiro estágio, fixação do CO2 em fosfoglicerato. Fosfoglicerato, aqui está faltando um S, viu, pessoal? Ocorre nas plantas no metabolismo fotossintético C3, a gente vai discutir isso em fisiologia vegetal, mas basicamente a enzima que realiza esse processo é a rubisco. Rubisco é o apelido carinhoso da ribulose 1,5-bifosfato carboxilase oxigenase. Na verdade, essa enzima vai pegar a ribulose 1,5-bifosfato e adicionar um carbono, carboxilar. Tudo bem? Carbono da onde? Da atmosfera. A rubisco, então, pega uma molécula de 5 carbonos, a ribulose 1,5-bifosfato, uma ribulose, uma pentose, e adiciona o carbono e vai ter uma clivagem, né, do intermediário instável de 6 carbonos, resultante de 2 moléculas de fosfoglicerato. Ou seja, a gente vai ter a quebra desse intermediário instável em 2 moléculas de fosfoglicerato. Então, a gente vai ter isso aqui, ó. A ribulose, um 5-bifosfato, ou difosfato, ó, aqui, ó, carbono em preto, fosfato laranja, rosa, e aqui a gente vai ter os hidrogênios, tarará, tarará. O dióxido de carbono vai ser incorporado na rubisco, assim como a ribulose 1,5-difosfato, transformando numa molécula intermediária de 6 carbonos, aqui não importa qual é essa molécula, e vai ocorrer a clivagem, a quebra de uma molécula de 6 carbonos em 2. Então a gente vai ter 2 moléculas iguais de ácido fosfoglicérico ou 3-fosfoglicerato, né? 3 porque está no carbono 3, o fosfato, fosfoglicerato, por conta da molécula. No segundo momento, que é a fase de redução ou ganho de energia, esse 3-fosfoglicerato vai ser convertido a glicerato 3-fosfato em 2 etapas que são o inverso das etapas correspondentes à glicólise. É bem parecido com a glicólise, mas o que é que vai acontecer? Olha aqui, ó. O ácido fosfoglicérico, ou 3-fosfoglicerato, vai receber um ATP, virar uma molécula de 2-fosfato, né? Ou seja, a gente vai ter um 3-difosfoglicerato, né? E essa molécula de um 3-difosfoglicerato depois vai perder o fosfato inorgânico e receber o hidrogênio, virando o gliceraldeído 3-fosfato, né? Isso acontece, pessoal, vê que legal, esse processo ocorre na etapa de pagamento da mitocôndria, da glicólise, desculpem. O gliceraldeído 3-fosfato vira um 3-difosfoglicerato e passa para ser 3-fosfoglicerato. Vê que legal, né? Dessa forma, pessoal, a gente o gliceraldeído 3-fosfato, me desculpem, o gliceraldeído 3-fosfato vai para o metabolismo, parte vai ser utilizado pela planta para produzir açúcar, parte vai para a parte de regeneração, parte vai seguir para a produção de nova quantidade de ribulose 1,5-bifosfato. Tudo bem? Olha aqui, ó, ribulose 1,5-bifosfato, 6 moléculas de ribulose 1,5-bifosfato com 5 carbonos, vai receber CO2, 12 moléculas de 3-fosfoglicerato vão ser geradas pela rubisco, quem realiza esse processo é a nossa rubisco,
vai ser doado um grupo fosfato, a gente vai ter então o gliceraldeído 1,3 de fosfato, e o fosfato vai ser substituído pelo hidrogênio na ADPH, produzindo então o gliceraldeído 3-fosfato. 12 moléculas ao final do processo, 2 vão sair e vai produzir nesse processo uma molécula de 3 carbonos, vai produzir uma glicose quando 2 moléculas saem. Todas as outras, né, todas as outras 10, digamos assim, vão ser necessárias para regenerar a molécula de ribulose 5-bifosfato. Mas a gente não vai entrar nesse detalhe nesse momento. Tudo bem? Vamos focar só na produção da nossa glicose. Alguma dúvida, pessoal? Tranquilo aqui? Não demorou nem meia hora mesmo. Foi bem rápido, na verdade. Algum questionamento? Eu tentei ser o mais conciso possível, sem deixar as informações importantes passarem, né? O que é que acontece? Essa parte da fotossíntese, eu deixei a parte de luz de fora, né? Qualidade da luz, quantidade de luz que estimula os fotossistemas. Não entrei em detalhe como essa luz entra, né? A gente vai falar sobre isso em fisiologia vegetal, que é massa, muito massa, como essa luz entra no fotossistema. 1 e 2. Como a fotossíntese pode ser alterada pelo estado fisiológico da planta, e se ela está mais estressada, está menos estressada, se está mais animada ou menos animada, tal e tal, entre grandes aspas, vai influenciar. E a gente vai falar sobre os mecanismos fotossintéticos, o C3, que é basicamente esse, o mais simples, mas vai ter o C4 e o mecanismo CAM, que a gente vai ver em fisiologia vegetal, tudo bem? Mas é basicamente isso. Glicólise, respiração celular, glicólise, ciclo do ácido cítrico e cadeia transportadora de elétrons, né? É na cadeia transportadora de elétrons onde a gente vai ter a maior produção de ATP, né? Eu mostrei na aula passada que enquanto a glicólise produz 2, o ciclo do ácido cítrico 2, a gente vai ter 34 sendo produzido na fosforilação oxidativa. Tiago, o senhor vai passar uma lista de exercícios desse assunto? Tiago, eu vou ser sincero, eu não estava querendo, mas se vocês acharem interessante, eu posso passar, né? Não sei se eu passo uma lista valendo nota, que é o certo, né? Ou uma lista para vocês só estudarem. O que é que vocês acham? Vocês estão com tempo de fazer lista para a semana que vem? Ajudaria a estudar? Eu contaria essa lista também. O que é que vocês acham? Agora eu entregaria essa lista amanhã só. Não conseguia fazer isso hoje de tarde ainda não. Fazer o seguinte. Beleza, Tiago, eu vou fazer o seguinte. Já que você... eu vou ver a lista que eu tenho aqui de exercício. O que eu posso fazer também é passar para vocês, não uma lista, mas eu posso passar a prova passada para vocês verem como é e tal. Lembrando que alguns assuntos que caíram na prova passada, né, não vão cair, alguns conteúdos, né, mais específicos não vão cair, vai ser algo mais o que a gente viu aqui, tudo bem? Vou fazer o seguinte, eu vou preparar algo para amanhã e passo para a turma. Não vai valer nota. Quem quiser fazer, faz. Quem não quiser, não faz. Cada um estuda de sua maneira, tudo bem? Eu vou fazer dessa forma, porque eu sei que está todo mundo corrido. Para alguns ajuda, mas para outros nem tanto, entendeu? Eu não sei. Beleza, Tiago? Eu não vou valer nota. Ou a gente pode... Não, deixa quieto. Não vai valer nota. Vou votar, não. Beleza? Para vocês que estão na aula de hidráulica, boa aula para vocês. Eu vou terminar a aula aqui, vou pegar essa aula e já vou colocar no YouTube e mandar para vocês, tudo bem? Vai demorar um pouquinho porque vai fazer o upload, né, a subida, mas não demora tanto não, tá bom? Beleza, pessoal? Qualquer dúvida, tô no WhatsApp.
Semana que vem tô na UFOB, eu também tô amanhã, não sei se vocês vão amanhã, mas me procurar, fiquem à vontade, tudo bem? Coloquei nas notas de vocês um ponto extra da prova, quem fez. Coloquei já a segunda prova e coloquei a lista 2. Minha ideia é, nesse período de férias, terminar a lista 3 e 4 e fazer a prova para vocês. Semana que vem tá de boa. Lembrando que a prova da semana que vem vai ser presencial. Lembrando que eu vou tentar colocar algumas questões de marcar, né? Umas 3, 4, para facilitar a minha vida, diminuir um pouco a quantidade de leitura que eu tenho que fazer para corrigir a prova de vocês. Tudo bem? Beleza? Valeu, pessoal. Bom carnaval aí. Bom São João pra vocês. Divirtam-se, cuidado. Eu ia fechar aqui, mas peraí. Hernandes, se eu não coloquei, eu vou colocar ainda a nota da segunda lista. Eu acho que faltou um quesito só para terminar. Me desculpe. Eu gravei que eu tinha mandado. Eu vou mandar lá. Valeu. Valeu por lá falar. Pô, eu queria saber como coloca esse H deitado, viu, velho? Falou!